Oi pessoal, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre uma questão que foi cobrada na prova de domingo, 23 de março agora, na prova de Procurador da República. Quem me segue no Twitter viu que eu meio que acertei essa questão. Na quinta-feira eu divulguei esse julgado que a gente vai analisar hoje no meu perfil. Aí justamente no domingo isso foi cobrado na prova. Então vamos analisar o caso concreto e depois a gente vê o que o STJ decidiu. No informativo 521, analisou o seguinte caso. 2 policiais civis praticaram contra um lojista o crime de concussão. O crime de concussão está no artigo 316 do Código Penal. O que aconteceu com esses policiais posteriormente? Eles foram processados nos âmbitos administrativo e criminal. No âmbito administrativo, o PAD, o processo administrativo disciplinar deles, culminou com a demissão desses policiais. No entanto, quando eles ficaram sabendo da demissão, eles impetraram um mandado de segurança contra essa decisão de demissão, afirmando o seguinte: as provas que foram utilizadas nesse processo administrativo disciplinar contra eles foram derivadas, são provas emprestadas do processo criminal que corria contra eles. Acontece que esse processo criminal tinha sentença, mas a sentença não tinha transitado em julgado. Então o que eles alegaram? Nulidade do PAD, porque utilizou dentro desse processo administrativo provas emprestadas de um processo criminal que não tinha sentença transitada em julgado. E o que o STJ decidiu? E agora a gente vai ler a ementa. É possível a utilização de prova emprestada em processo administrativo disciplinar produzida em processo criminal independentemente de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então vocês viram que os policiais civis não tiveram o PAD anulado, continuou a demissão valendo por causa dessa decisão do STJ. E isso foi cobrado na prova. E agora eu quero saber qual a fundamentação para essa ementa. Por que o STJ decidiu dessa maneira? O STJ afirmou o resultado daquela sentença proferida no processo criminal contra esses policiais civis não repercute na instância administrativa, tendo em vista a independência entre as instâncias administrativa e criminal. Tanto é que nós temos um outro julgado dentro do informativo 536 do STJ que fala exatamente o mesmo entendimento para o âmbito civil. Então o que o STJ entendeu? Pode sim utilizar uma prova emprestada de um processo criminal sem trânsito em julgado ainda. Por quê? Porque as instâncias administrativas, civil e criminal são independentes. Nós só temos 2 especialíssimas hipóteses em que elas vão se confundir. Quais são essas? Quando existir uma sentença absolutória por motivo de inexistência do fato ou inexistência de autoria. O que não foi o caso aqui. Tinha uma sentença e essa sentença, apesar de não ter sido transitada em julgado, ela não era absolutória desses policiais civis. Então, por conta disso, o STJ admitiu uma prova emprestada advinda de um processo criminal sem trânsito em julgado para ser utilizada dentro de um processo administrativo disciplinar. Falando sobre esse tema ainda, de prova emprestada, eu quero relembrar com vocês agora um julgado do informativo recente, do informativo 543 do STJ. Eu te pergunto, eu posso pegar uma prova emprestada, mesmo que as partes não sejam coincidentes entre os 2 processos? Ou seja, A, B e C não constam nos 2 autos. Eu posso mesmo assim me utilizar de uma prova emprestada nessa situação? Pode. O que o STJ entende sobre isso? Que é admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de processo do qual não participaram as partes do processo para a qual a prova será trasladada. Por qual motivo o STJ permitiu esse entendimento? No STJ, gente, quanto mais se utilizar uma prova emprestada, mais tempo se tem a ganhar. Desde que se garanta o contraditório, o STJ entende que é recomendável que seja utilizada a prova emprestada sempre que possível. E isso tem um motivo muito simples: resultado útil em menor período de tempo. Essa é a grande justificativa para se utilizar prova emprestada hoje em dia. Eu quero que você memorize esse julgado lembrando 2 importantes coisas. Prova emprestada sempre que possível, desde que garantido o contraditório. Então é isso, pessoal. Bons estudos para todo mundo. Até semana que vem. Tchau!